Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar 10 funções essenciais do Excel em 10 minutos. Vou me desafiar a fazer isso, hein? Será que eu consigo? Então já deixa logo o like nessa aula que em 10 minutos você vai aprender muito, mas muita coisa aqui. E antes de começar, eu queria te lembrar que olhando na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links. No primeiro você tem informações sobre o nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode fazer hoje mesmo. E no terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula, que é essa planilha aqui, simples, resumida, com um controle de estoque, tá bom? O que eu vou fazer? A partir dessa planilha aqui, tá, desse controle de estoque, eu vou gerar 10 indicadores. E para cada um desses 10 indicadores eu vou ter que utilizar uma função. Então, além de eu te mostrar 10 funções do Excel, você já vai ver na prática como utilizar elas em um exemplo real, beleza? Bom, vamos direto ao assunto porque eu só tenho 10 minutos aqui. Eu vou começar com um total estoque. Olha, eu tenho aqui o nome dos produtos e eu tenho a quantidade de estoque para cada produto. Ou seja, para o produto 76, eu tenho 86 unidades em estoque. Ou seja, eu tenho 86 unidades do produto 76 armazenado ali no meu armazém, tá bom? Eu quero saber o total em estoque. Somar todos esses valores em estoque, o somatório de produtos em estoque que eu tenho, beleza? Para isso, eu vou utilizar a função soma, tá? Então vamos começar, ó. Vou botar o sinal de igual para começar a utilizar qualquer função e escrever o nome da função, que é soma. Abro parênteses e eu passo os argumentos, ou seja, os valores que vão alimentar a fórmula, a função soma. Olha, pessoal, se eu quero somar 10 números, tá? E eu tenho os argumentos, que são valores que eu passo para alimentar as funções, né? Quais são os argumentos que eu tenho que passar para a função soma? São os valores que alimentam a função soma. Se eu quero somar aqueles números, quais são os argumentos? Os números. Então, olha só, eu vou passar todos esses produtos em estoque aqui. E com isso, eu tenho um somatório, tá? Simples assim. Botei o sinal de igual, botei o nome da função soma e passei os números que eu quero somar. Por caso da função soma, você vai ver que os argumentos são só os números que a gente quer somar. Em algumas outras funções, os argumentos vão ser diferentes e a gente vai ver ainda nessa aula. Olha, segundo indicador bem interessante que eu quero calcular é o estoque médio. E para isso eu vou utilizar a função média. Estoque médio é uma coisa muito importante que a gente utiliza mesmo, tá? Vou usar a função média e eu quero simplesmente somar, fazer a média de todos esses valores aqui. Você vai ver que a média de estoque que eu tenho é de 281 produtos em estoque. Ou seja, a média é 281. Você percebe que tem alguns produtos que têm mais em estoque, outros que têm menos, mas em média é 281, tá bom? 281 produtos em estoque. Você repara que, na verdade, é 281,2, é um número quebrado, né? Tem um número decimal ali. Se eu quiser arredondar esse valor, tá? Eu posso utilizar uma outra função chamada arred, beleza? Olha só, uma outra função chamada arred. Olha que interessante. Eu quero pegar esse estoque médio aqui, de 281,2, e eu quero arredondar ele, tá? Para isso, eu vou utilizar a função arred, tá? Deixa eu calcular aqui de novo, ó. Função arred. Vou abrir parênteses. E aí, é uma daquelas funções que eu tenho que passar valores diferentes ali em argumentos. Olha só. Se você reparar, quando eu abro parênteses, aqui embaixo aparece uma colinha, tá vendo? São os valores que o Excel está pedindo para eu passar como argumentos. Primeiro ele está pedindo um número, o número que eu quero arredondar, que é o 281,2. Depois do ponto e vírgula, ele está me informando a quantidade de dígitos, a quantidade de casas decimais que eu quero arredondar. Olha, nesse caso, eu quero 0 casas decimais. Então, ó, quando eu colocar 0 ali, tá? É o segundo argumento que eu estou passando, ele vai arredondar 281,2 para 281. Se fosse, por exemplo, um outro número, tá? Vou botar um número qualquer aqui, 55,7, ele arredondar para 56, entendeu? Então a função arred, ela arredonda para baixo ou para cima, dependendo do valor que você tem ali, tá bom? Agora, valor em estoque é uma outra coisa, tá? Eu tenho aqui o produto em estoque, tá? Eu tenho o preço de venda desse produto. E o que é o valor em estoque, tá? O valor em estoque é a multiplicação da quantidade de produtos em estoque vezes o preço de cada um. Olha, se eu tenho 86 produtos em estoque e cada produto me custa R$10 para vender, eu posso vender por R$10, significa que eu tenho que 86 vezes 10 de valor em estoque. Para chegar ao valor em estoque, eu vou utilizar a função multi, tá? Multi, que faz a multiplicação. Olha que interessante. Eu vou calcular aqui, ó, direto na minha base de dados, a função multi, tá? Essa função multi vai multiplicar números. O primeiro número vai ser estoque,
ponto e vírgula, o segundo número vai ser o preço em venda, tá? Com isso, eu estou multiplicando 86 por 10, que deu 860. Olha, então o valor em estoque do produto 76 é R$ 860 reais. E se eu quiser calcular para os outros produtos? É só eu pegar essa fórmula e arrastar para baixo. Agora eu sei qual que é o valor em estoque do produto 234, do produto 31, tá vendo? E se eu quiser o somatório geral, o somatório do valor em estoque? Eu posso chegar aqui no final, tá? Usar a fórmula soma e somar dessa vez o valor em estoque, tá vendo? Somei o valor em estoque e o resultado é esse. Significa que eu tenho R$16.345 em estoque. Se eu vender tudo que eu tenho em estoque, é isso aqui que eu tenho. Agora, eu quero calcular quantos produtos eu tenho em estoque. E para isso, eu tenho duas funções diferentes, tá? Conte valores e conte números. Eu vou fazer por conte números primeiro, ó. Conte valores, tá? Conte ponto valores. E eu vou eu vou selecionar todos os produtos aqui. Se eu quiser saber quantos produtos tem nesse intervalo que eu estou selecionando, é só passar aquela seleção inteira. E lá, retornou 10. Olha como ficou minha fórmula. Conte valores, todos os valores que eu tenho naquele intervalo que eu selecionei. E aí, eu sei que naquele intervalo que eu selecionei, tem 10 valores, tá? Agora, eu posso fazer também com a função conte num, tá vendo? Conte num. Vou selecionar todos os valores, ó, do primeiro produto até o último, e você vai ver que vai retornar, olha só, 0. Mas peraí. Retornou 0? Mas não são 10 produtos? Aqui que está a diferença, tá? A função conte num, ela vai contar apenas números, beleza? Enquanto que a conte valores conta qualquer coisa que seja diferente de 0, tá? Então, se você for utilizar a função conte num, você tem que pegar, por exemplo, a coluna de estoque, tá? E aí você vai contar, né, a quantidade de números que aparece aqui, cada número representa um produto em estoque, e aí você tem o número 10. Então, dependendo do caso, você vai utilizar conte num e conte valores, dependendo dos valores que tem ali no intervalo de células que você vai contar, beleza? Então, são funções parecidas, elas no final servem para a mesma coisa, só que uma conta apenas números e outra conta qualquer coisa que não seja espaço em branco, tá? Estoque máximo e estoque mínimo. Para isso, eu vou utilizar as funções máximo e mínimo. Olha só que interessante. Eu quero saber, de todos esses produtos aqui, qual é o que tem o estoque máximo. Qual o produto que tem mais unidades em estoque. Então, eu vou utilizar a função máximo, tá? Função máximo. Eu vou passar todos os números de estoque, tá? Os valores de estoque, produtos em estoque. E aí, o máximo é 424. Significa que se eu olhar todos esses valores aqui, o maior deles é 424. Você pode procurar aí quanto tempo você quiser, que naquele intervalo que eu passei, não tem nenhum número maior que 424. E o valor mínimo? Mesma coisa, ó. Mínimo, tá? Valor mínimo. Usei a função mínimo e eu vou passar o intervalo de células que eu quero calcular o valor máximo e mínimo, tá? E aí, o menor valor, o valor mínimo que a gente tem é 86. Repara uma coisa, tá? Eu estou passando como argumento dessas funções os valores em estoque, porque eu quero saber o estoque máximo e o estoque mínimo. É diferente, por exemplo, se você quiser saber o preço máximo e preço mínimo, tá? Se você quiser saber o preço máximo, você ia fazer a função máximo, ó, olhando para essas células que tem os preços de todo mundo. E você vê que o máximo ali é R$10, tá bom? Mas nesse caso, eu estou utilizando o valor de estoque mesmo. E por fim, eu quero descobrir qual que é o segundo maior estoque. O máximo é esse daqui, né? Eu utilizei com a função máxima. Mas se eu quiser saber não apenas o primeiro maior, mas o segundo maior, terceiro maior, eu consigo utilizar uma função que se chama maior, tá? Diferente da função máximo, que sempre vai retornar o primeiro maior, na função maior eu posso selecionar o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Olha como funciona a função maior. Olha lá, ó, maior. Eu vou informar ali a matriz, ou seja, o conjunto de valores. São todos esses números aqui de estoque. E o segundo argumento é o que ele chama de K, tá? O K é onde você informa se quer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante maior. No caso, eu quero o segundo maior, então eu vou botar o número 2. E aí, eu tenho que o segundo maior é 380, tá? O primeiro maior aqui é 424 e o segundo é 380. E, para descobrir o terceiro menor, tá? Eu vou utilizar a função menor. Olha que legal. A função menor, eu vou informar para ela, né, como matriz os valores, tá, de estoque. E o número K, como eu quero o terceiro menor, vai ser o número 3. Com isso, eu sei que 228 é o terceiro menor valor em estoque para um produto que eu tenho.
Caraca, hein? Passei 10 funções e já te mostrei uma aplicação prática e uma planilha de estoque. Se você gostou desse tipo de aula, em que eu vou te apresentando diversos recursos em um intervalo de tempo menor, comenta aqui embaixo, manda mais. Que aí, se eu ver que você está gostando desse tipo de conteúdo, uma verdadeira surra de conteúdo, surra de funções, te mostrando muito conteúdo de uma vez só, se eu ver que vocês estão manda mais aqui, eu vou continuar fazendo aulas nesse sentido. Então não esquece de comentar, manda mais, de curtir logo esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!